Queria encontrar você aqui para começar mais uma semana, dia 30 de junho, fechando o primeiro semestre de 2025 e olhando para frente. Peço a você o seu like, o seu comentário, a sua expectativa, porque o mês de julho promete fortes emoções. Tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem a Sul-Americana na fase de playoff, tudo isso e muito mais nesse mês de julho. Tem contratação chegando, tem renovações também. Enfim, qual é a tua expectativa? Se inscreve no nosso canal, dá aquela moral. Mas antes, claro, alguns memes que serão presença hoje no nosso Na Conta KTO. Você acha que eu vou perdoar o rei? Esquece, quem tem dó é instrumento musical, ele não me sacaneia, não faz live, faz invasão, intruso. Tá aí. Algumas. Eu estou preparando a thumb ontem, foi um presente que eu recebi do Rogério Carvalho. Quem viu a live ontem sabe muito bem, a thumb hoje está espetacular. Olha, convido você a ficar até o fim do vídeo, porque na reta final eu vou falar sobre investidor, um resumão do que foi a live de ontem, se você perdeu. Bom, vamos falar sobre semana decisiva. Léo Jardim e Felipe Coutinho, dois jogadores que o Vasco está com uma lupa, né? Aproximando cada vez mais de uma negociação. Felipe tem contrato se encerrando hoje, então ele já não pode jogar sábado no amistoso. A tendência é que ele não jogue, porque até lá provavelmente o Vasco não terá ainda acertado um novo vínculo com ele, até porque depende muito da negociação com o Aston Villa. Mas o Léo Jardim não, está sob contrato, joga normalmente e, se não entrar em acordo, renova automaticamente, o que não é o melhor dos cenários. Pelo contrário, é um cenário bem ruim, porque aí o Vasco vai entrar numa espécie de litígio, já que o jogador demonstra claramente que não quer ficar e o Vasco faz valer o acordo firmado e assinado por ele há alguns anos. Mas a tendência realmente é pela assinatura desse contrato. O Vasco tem um amistoso marcado para a Arena das Dunas, lá em Natal, no próximo sábado, às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, diante do Montevideo Wanderers. Faz parte da preparação para a volta das partidas oficiais. Detalhe: o Botafogo foi eliminado no Mundial de Clubes e a tendência é que a CBF confirme o adiamento do jogo contra o Botafogo, marcado para o dia 12. Por quê? Por lei, os clubes que vão voltar do Mundial de Clubes têm que dar 10 dias de férias. Eu não sei como é que vai embolar esse calendário, amigo. Não sei. Jogo oficial marcado 15 de julho, lá em Quito, Independente Del Valle, início, jogo de ida, pelo playoff da Sul-Americana. Esse jogo já está confirmado. Se o Vasco jogar 3 dias antes com o Botafogo, é a volta 12. Se não, é dia 15. É o jogo do Vasco da Gama. Antes de seguir falando ainda sobre reforços e sobre investidor, quero lembrar você que hoje, claro, tem Copa do Mundo de Clubes e você vai lá para fazer aquela sua fezinha, mandar aquele seu palpite, coisa linda, né? Muitos gols, ambos marcam e tal. Tem gente que vai voltar também de lá, dá para voltar o avião cheio. Mas a KTO está fazendo aqui algo muito especial para você. Os odds, as odds estão lá em cima, estão voando. Você cria a sua aposta ou tem os odds já oferecidos pela própria KTO. É para maiores de 18 anos, é apenas uma diversão, mas tem o ganho aumentado, a chance aumentada e você participar da Liga do Milhão. Então, não perca tempo, kto.bet.br, estou fixando aqui nos comentários o meu link para você dar aquela moral. Você gosta do meu trabalho? Então clica no link e abra sua conta e divirta-se, kto.bet.br. Bom, deixa eu falar sobre investidor, porque ontem, durante a nossa live, a live aconteceu à noite, perto das 8 horas, fiquei 1 hora e pouco batendo papo com a galera. Aliás, um parêntese, quem for membro do canal hoje, a nossa live vai começar às 8 da noite. Eu falei sobre a informação, um desdobramento da informação que foi trazida pelo Felipe Carregal, não foi por mim, foi pelo Felipe Carregal, na live da última quinta-feira, no podcast. Se você não assistiu, eu vou deixar inclusive aqui no final, para você clicar, vai ficar aqui, vai aparecer bem aqui em cima, tá? Então você clica e assiste, porque vale demais, cara. Tem muita informação ali e ele falou que há uma negociação com um investidor de forma avançada. Eu fui buscar outras informações. Essa foi a informação dada pelo Felipe Carregal.
fui buscar outras fontes de informação. Essa foi no ar, todo mundo viu, todo mundo ouviu, repercutiu e tal. Quase todos os que têm bom caráter deram crédito, os que não têm, isso aí eu não pude esperar nada diferente, né? E outros tentam desqualificar. Enfim, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, torcedor. A informação que eu apurei e trago para você. O grupo de investidores, ele é de fora do país, não é ligado ainda ao futebol, não tem ainda nenhum clube no seu portfólio, tem um entretenimento como uma das forças de investimento e há no Brasil um representante que é com quem o Vasco está falando. Já teve alguns encontros, isso inclusive o próprio Felipe Carregal confirmou no nosso podcast. Outros encontros ainda vão acontecer, porém, há um estreitamento de conversas com esse representante, que está muito próximo realmente do Vasco, trocando sempre aí mensagens, e para marcar um encontro, mais um pessoal, para, quem sabe, nesse próximo já falar mais dos números debruçados, né? Porque o próprio Carregal falou isso no podcast. Números, de uma forma geral, já são falados, né? Mas agora, qual é a proposta? Como é que você vai atacar a dívida? Fábio, mas e o Marinax? Esse saiu de cena, a francesa, sem deixar que ninguém percebesse, saiu. E o Andrés Radrizzani, esse não. Esse conversou com o Vasco, teve algumas reuniões, indicou ao Vasco que não seria um investidor para muitos anos. Em outras palavras, disse aos dirigentes do Vasco, olha, se vocês querem um investidor que fique aqui 10, 15, 20 anos, esqueçam, não é o meu perfil, eu junto um grupo de investidores, trago o dinheiro, faço um movimento para jogar Libertadores, para disputar as competições, para ganhar, mas de 3 a 5 anos eu revendo a parte que eu vou comprar. E esquece CT, eu não invisto. Aí o Vasco já, opa, não é o perfil que nós queremos. Não que, como um negócio, você vai imaginar que fique para sempre ou que vai ficar 10, 15, 20 anos, mas você já chega avisando que é muito honesto da parte dele. Se você tem que buscar outras opções, ela fica ali. E, de qualquer forma, ele não tem o dinheiro, ele está no mercado buscando ainda esses investidores. Fato é que o Vasco está aguardando ele, mas tocando a operação com esse novo grupo. Repito, falei na live e digo aqui, não é o Roberto Medina, o representante, que é de um grupo de entretenimento, que está trazendo um investidor, ou grupo de investidores, e também não é o Cazé. O Casimiro, que ontem fez uma alusão fantástica, né, do jogo do Flamengo. Quem não viu, vale muito a pena. Ah, o Flamengo jogou de igual para igual, fez pau a pau com o Bayern. A teoria do Cazé mata a pau essa conversa. Mas só para fechar, também não é o Cazé. Está gigante, está milionário, graças ao trabalho dele, é muito talento, está com muita gente empregada, ele tem uma parceria com a Live Mode lá, tem a Cazé TV que está voando, mas não é o Cazé. Vou buscar o nome, mas o que eu tenho para você é um grupo de investidores fora do país, com um representante aqui no Brasil que já teve conversas com o Vasco. É da área de entretenimento. Ah, é o fulano, é o dono da Warner, é o dono da Sony. Gente, especular não é aqui no canal. Outros gostam de fazer isso, tá? Um grande abraço para vocês e até meio-dia, porque nós vamos sacanear muito o Rei. Muito. Eu não sei se ele vai fazer a live já direto do aeroporto. Eu falei, comprou passagem? Pode voltar. Grande abraço, um ótimo dia e seja... Acompanhando a Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo está em Miami, regressa na noite de hoje, chega terça-feira no Rio de Janeiro, uma boa viagem à delegação rubro-negra, uma boa viagem, né, aos jogadores do Botafogo. O Fluminense joga hoje contra a Inter de Milão. Não vou desejar uma boa viagem, senão vão dizer que eu estou secando o Fluminense. Vamos aguardar o resultado desse jogo aí. Bom, tivemos ontem à noite uma demissão aqui nos Estados Unidos, impactando o Vasco. O técnico do Botafogo foi demitido, o Renato Paiva. E o próximo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro talvez seja diante do Botafogo. E esse talvez incomoda. Por quê? O CBF precisa definir hoje se o Botafogo vai ou não jogar no dia 12 diante do Vasco. Bom, o Vasco vai no dia 11 para Brasília, joga no dia 12 e de lá viaja para Quito, ou o Vasco permanece no Rio de Janeiro e faz uma outra logística, podendo até chegar em Quito de maneira antecipada para poder se adaptar à altitude. O Vasco vai poder definir a logística dele
mas precisa de uma definição hoje por parte da CBF. É bom lembrar que ingressos para o dia 12 em Brasília já foram vendidos e a empresa terá que devolver. Então tudo isso precisa de tempo hábil, até para o torcedor que mora ali na região se programar, se vai para o jogo ou não, se vai viajar para a partida ou não. Beleza? Atenção sobre Felipe Coutinho, porque a situação ela é delicadíssima. Você precisa entender, na Inglaterra já é de tarde, há um fuso horário grande e uma definição não aconteceu. Antes de eu falar sobre o Felipe Coutinho, precisamos saber sobre a saúde financeira do clube, que melhorou. Nós sabemos que o Vasco está aí em 3 caminhos, eu digo isso sempre: o do futebol, seguindo aí nas competições. Temos o litígio com a 777, que o Vasco Associativo está no controle, foi confirmado pela Justiça e segue na arbitragem sem previsão para finalizar. Não temos ainda realmente uma data para que esse litígio acabe. E terceiro, a recuperação judicial do Vasco. Pois é, na recuperação foi apresentado o relatório mensal de atividades. É aquele relatório que o Vasco aponta a saúde financeira do clube. Ele é um acúmulo aí dos 4 primeiros meses do ano de 2025. Esse relatório mostrou alguns pontos aí muito importantes. Veja, nós temos nesse relatório que o Vasco fechou abril de 2025 com um superávit, veja, positivo em R$ 786 mil, e um saldo no caixa de 1,4 milhão. Positivo para essa primeira parte do ano, vamos colocar assim, de janeiro a abril. Também teve uma queda de liquidez, uma perda de 30 milhões em caixa nos últimos meses. A dívida total em 566 milhões e uma causa de crise aí apontada diretamente pela má gestão da 777, pois não cumpriu, né, os aportes prometidos e a dívida cresceu desde a participação da 777. Mesmo fazendo aporte, a dívida do Vasco cresceu com a 777. O que nós temos aqui de relevante e importante vocês entenderem? Que com a recuperação judicial, os processos, as ações judiciais que o Vasco é devedor, elas foram suspensas e permanecem suspensas. O que isso quer dizer? Que bloqueios, penhoras, indisponibilidades, o que atrapalha a gestão do clube, não está atrapalhando momentaneamente, porque há um processo de recuperação judicial. No processo de RJ, foi apresentado o plano de pagamento pelo Vasco e os credores que ali já foram apresentados ou se apresentaram, eles votarão esse plano favorável ou pedirão ajustes, enfim, uma negociação com os credores. Nós temos até o final de julho de 2025 um prazo para finalizar, vamos dizer assim, essa lista de credores com os valores, deixar ela pronta, toda adequada, vamos colocar assim, para que a recuperação judicial tenha uma clareza de quem são os credores, para que eles possam votar no plano de recuperação judicial que foi apresentado. As ações de cobrança, essas demandas estão suspensas por conta da decisão do juiz da recuperação judicial. Bem, até lá, até a Assembleia que vai acontecer, ainda será designada e votará o plano de recuperação judicial, nós temos que superar esse momento da lista de credores definitiva. Trabalhistas, garantia real, quirografários, microempresa, empresa de pequeno porte, para ficar muito claro, no momento dessa Assembleia, quem terá o poder de voto. Professor, mas e o litígio com a 777? Ele está suspenso também? Não, ele permanecerá em andamento na Fundação Getúlio Vargas, e vem aí uma dúvida, né, de qual será o desfecho, ao que parece, seguindo a linha da Justiça. Provavelmente a 777 ali será penalizada, mas não sabemos até que ponto, qual será a linha de decisão, os termos de uma decisão que punirá ou não a 777 e beneficiará o Vasco. Claro, sempre pensando em algo que seja benéfico para a SAF. Ele continuará e o futebol permanece ativo normalmente. E é isso que estamos monitorando. Sobre Felipe Coutinho, torcedor, o contrato do que Coutinho acabou nesta segunda-feira, está acabando nesta segunda-feira. Ele não pode treinar no Vasco a partir de amanhã. É uma irresponsabilidade do Vasco, do Felipe Coutinho e do Aston Villa. Isso não existe. Jogador que tem contrato com o clube, treinar no outro. Imagine se acontece algum acidente de trabalho. Quem é que paga? Então, não pode, isso não pode acontecer. Tanto é que quando o Coutinho chegou ao Brasil, antes de assinar com o Vasco, ele não treinava em São Januário. Deixa eu estar um pouquinho
aprofundei só aqui. Ele não treinava em São Januário, ele treinava à parte, treinava na casa dele, que tem um campinho, treinava com personal, mas não treinava no CT Moacir Barbosa, não treinava no Vasco porque não pode. Ele tem contrato com outro clube, não pode nem vestir a camisa de uma outra equipe. Então o Vasco precisa definir nessa segunda-feira a situação com o Aston Villa, mas há um detalhe importante, que é o fuso horário de 5 horas. Então, por exemplo, 2 da tarde no Brasil, o expediente da Inglaterra já acabou. Meio-dia no Brasil, o expediente da Inglaterra já acabou. Então você precisa ter uma definição muito rápida e muito ágil para que o Coutinho possa continuar treinando no Vasco, que joga no dia 5 uma partida amistosa. Esse período de parada para o Mundial, tempo que o Fernando Diniz tem para trabalhar a partida amistosa até o próximo jogo do Vasco, no dia 12 contra o Botafogo ou no dia 15 em Quito, é um período importante. E não ter o Felipe Coutinho, que é o principal jogador do Vasco, é o jogador mais caro do elenco, é o talento da equipe e que a gente acredita que vai render ainda mais com o Fernando Diniz, é importante ter esse cara nesse período de treinamento aí. Todos nós sabíamos que o contrato do Coutinho ia terminar hoje. Todos nós sabíamos. E o Vasco não acelerou? Ou o Aston Villa não acelerou? Quem é que colocou o pé no freio aí e deixou essa situação acontecer para essa segunda-feira? E ele não poder treinar a partir de amanhã? Puxa vida, há que se ter uma definição rapidíssima em relação ao Felipe Coutinho. Tentei contrato com a assessoria de imprensa do Felipe Coutinho, que preferiu o silêncio, não me deu qualquer resposta se existe alguém ligado ao staff do Coutinho na Inglaterra, negociando ou não com o Aston Villa. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo aí ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco que está no mercado da bola em busca de algumas contratações, precisa aí trazer reforços para o Fernando Diniz. Coutinho está com o contrato encerrado e o Vasco da Gama está correndo nos bastidores para renovar o contrato do jogador que pertence ao Aston Villa. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vamos, Vasco!